Vamos lá, povo do Aprofunda Bio. Continuando aí, pessoal. Continuando, então, a módulo cito. Aulas 11 e 12, né? É a segunda parte. Metabolismo energético. Respiração celular, nós demos aquele resumo, lembra? Agora é um resumo também de fermentação. Segunda parte do metabolismo energético, beleza? O que é isso? Forma de você produzir energia, tá bom? Então eu vou lembrar uma coisa. Respiração aeróbia tem 3 fases. Lembra? Glicólise, Krebs, cadeia respiratória. Lembra disso? A fermentação, uma fase. Beleza? 3 fases aqui. Total de ATP, 38. Estão lembrados? Eu falei isso 1.500 vezes na aula passada, ok? Bom, agora é fermentação. Pessoal, fermentação é realizada por seres unicelulares, por exemplo, e células musculares. Então vamos colocar aqui o seguinte, olha só. Fermentação. Fermentação. Por exemplo, bactérias fazem fermentação. Bactérias e células musculares. Perfeito? Então, tanto bactéria e alguns outros seres vivos, tá certo? Também. Bom, é bom lembrar, fermentação é uma fase e apenas 2 ATPs. Perfeito? Pessoal, quando você fala em fermentação, não deve esquecer o seguinte. Fermentação, ela pode ser alcoólica. Vamos lá. Fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, o nome está dizendo. Você encontra onde isso? Fala para mim aí um fermentado alcoólico de vinho. Respondi já. De uva. Vinho. Pode ser? Pode ser ou pode ser? Pode. Exemplo. Vinho. Fermentado alcoólico de cevada. Cerveja. Certo? Fermentado alcoólico que você pode, no caso, produzir um alimento bíblico. É o caso do pão. Portanto, fermentação alcoólica, ela tem a ver com o quê? Vinho, cerveja, tudo que é alimento também ligado ao pão, já que ele é fermentado. Fermentação alcoólica, ok? Pessoal, olha só. Vamos lá, de novo aqui. Qual é a fórmula básica da fermentação? Fórmula básica. Glicose vira etanol, gás carbônico, ATP. Pronto. Só isso. Portanto, aqui tem uma fórmula da fermentação alcoólica. Glicose, etanol, gás carbônico, ATP. Só. Uma etapa. Detalhe, sem oxigênio. Se é sem oxigênio, é lógico que é anaeróbio, certo? Coisas importantes que você tem que saber. Atenção, etanol, você na produção, você usa para fazer bebidas, para encher o rabo de bebida alcoólica, certo? No caso do gás carbônico, você usa para fazer, por exemplo, o pão. Perfeito? Para fazer o pão. Então, é fundamental entender isso, que a fermentação alcoólica, a glicose vira etanol, gás carbônico e ATP. É bom lembrar que isso você consegue, não esqueça, a partir de fungos e bactérias. Por exemplo, fungos e bactérias fazem isso. Beleza? Então, fungos e bactérias convertem glicose em etanol, gás carbônico e ATP. Perfeito? Bebida alcoólica, você usa etanol. Gás carbônico, que expande a massa, você faz o pão. Perfeito? Beleza, pessoal? Beleza? Bom, passando para cá, vamos lá agora, vamos ver separado isso, bonitinho, tá bom? Bonitinho, separadinho. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo muito comum.
Eu tenho aqui, por exemplo, eu coloquei aqui caldo de cana. Se eu coloco o caldo de cana aqui e eu uso num local fechado, que não entra oxigênio, caldo de cana num local fechado. Tá vendo aqui, ó? Sem oxigênio. Com o passar do tempo, o que você acha que vai acontecer? Com o passar do tempo aqui dentro, você vai ter o quê? Aqui dentro. A glicose presente aqui vira o quê? Vamos lá. Glicose vira etanol. Glicose vira etanol. Gás carbônico. O que mais? ATP. Certo? Então eu vou ter, no final das contas, o etanol produzido. Beleza? Então, atenção. Eu vou retirar o gás carbônico, ok? E algumas impurezas que vão nascer aqui. Por isso, eu vou fabricar o etanol, que eu chamo de quê? No caso do cachaceiro, o cachaceiro chama isso de quê? Cachaça. Cana. Pinga. É a marvada. Ok, povo? Então eu tenho aqui o etanol retirado. É lógico que para eu fazer o processo perfeito, tem que ocorrer uma destilação. Eu vou isolar o que eu quero. O que o cachaceiro quer? Etanol. Beleza? Formou a pinga. Claro, então eu tenho dois processos. O primeiro é fermentação. Eu fermentei e depois destilei. Fabriquei o quê? A cachaça, produto brasileiro. O que é isso? Fermentado alcoólico da cana. Ok, povo? Então eu tenho aqui formação da cachaça, fermentei e produzi e destilei. Beleza? Então é bom lembrar um detalhe aqui, importante saber. Questões de vestibulares envolvendo isso aqui. Entenda uma coisa. Quando eu tenho uma fermentação bem demorada, é o caso do vinho, por exemplo, eu produzirei maior quantidade de quê? Etanol. É aquele vinho mais pesado, é o vinho seco. Se eu não tenho uma fermentação com pouco tempo, eu terei mais açúcar. É o vinho suave. Ok? Já ouviu falar que o vinho ia ficar bom com o tempo? Quanto mais velho, melhor? É por aí. Certo? Mas é mais ou menos a história. Fermentou bastante, fabricou mais etanol. A cachaça também. Perfeito? Fermentou com pouco tempo, terei mais glicose. Vai ser um vinho suave. Então isso aí é uma questão que realmente cai bastante em vestibular. Beleza? Fermentação alcoólica. Primeiro exemplo que eu dei, fermentação para produzir o quê? Cachaça. A marvada. Beleza, pessoal? Tudo certo? Entenderam? Bom, agora é o outro exemplo. O segundo tipo, no caso, é a fermentação lática. Pessoal, fermentação lática, ela é outra fermentação, outro tipo. É outro tipo. A fórmula muda, hein? Atenção. Glicose vai formar ácido lático, glicose, ácido lático, mais 2 ATP. Bom, cadê o gás carbônico? Não tem. Pessoal, não há liberação de gás carbônico aqui. Atenção para a diferença, hein? Fermentação lática não libera gás carbônico. Somente quem? Ácido lático. Perfeito. Bom, tá na cara, né? É o japonês, tá na cara. Onde é que eu vou usar isso? Fermentação lática, eu uso em laticínios. Perfeito? Laticínios, eu utilizo a fermentação lática. Ok, povo? Vamos dar um exemplo muito rudimentar aqui. Exemplo primitivo. Eu coloquei aqui leite. Isto é leite. Tampei para não entrar o quê? Barata, lagartixa ou oxigênio? Oxigênio.
Deixei lá, povo, para fermentar, concorda? Com o passar do tempo, eu terei o que aqui? Vai formar o que? A fórmula é outra, tá aí em cima. Glicose vira qual ácido? Sulfúrico ou lático? Lático mais ATP. Você percebeu que não liberou gás carbônico, né? Formou o ácido lático. Uma divisão aqui. O leite foi quebrado ao meio. Ácido vai quebrar o leite, não é isso? Ó, ao meio. Terei a parte líquida. Soro é a parte líquida. Essa parte de baixo é a parte sólida, não é isso? É o restante. Então aqui você pode fazer queijo. A partir daqui pode fazer iogurte, que o povo fala iogurte. Então é a base para fazer laticínios. Fermentação lática. Perfeito? Outra coisa que você usa também, o vestibular cobra muito, é o seguinte. Fermentação lática também pode dar nos músculos. Pessoal, eu vou fazer um resumo muito rápido aqui de uma coisa muito dramática. Isto é um coração. Oh, que romântico. Perfeito. Você percebe o seguinte. Dentro do coração tem uma artéria famosa. Qual o nome? Você pensa na hora em aorta, né? Coronárias. Lembre-se, se eu tenho um entupimento de gordura aqui, ponto A e ponto B. O ponto A está entupido de gordura, não é isso? Não passa colesterol aqui excessivo, placa de ateroma. Não entra sangue no ponto A, concorda? Coronária entupida. O B sim, o A não. Se o sangue não chega até o A, ok? Terei pouco oxigênio. Não tem sangue? Se eu não tenho oxigênio, não tenho sangue. Não tem sangue, que não chegou, não é? Pouco oxigênio. Pouco oxigênio, o músculo vai fermentar. Por que ele vai fermentar? Porque ele não tem oxigênio. Ele não respira, ele fermenta. Fermentação lática é o indicador de formação de ácido lático, não é? Ácido lático produz dores. Eu pergunto, esse músculo pode acabar? Pode morrer? Pode. Porque é muito pouca energia para ele. Dores, qual é o nome disso aqui? Diarreia ou infarto? Infarto. É bom lembrar, se esse músculo morrer, você pode morrer também. Se o músculo sofrer uma lesão, o coração, pode também você morrer. Se o seu músculo da bunda morreu, glúteo, não acontece nada, é só botar outra, né? Bota ali um silicone. Agora, vai fazer isso com o músculo cardíaco. Pode morrer ou não pode? Pode. Então, atenção. Fermentação lática ocorre nos músculos. É aquela dor horrorosa que você sente quando você está cansado. Cãibra. Só tem um detalhe. Se acontecer no músculo cardíaco, a coisa vai ficar feia. Ok, povo? Dúvidas? Qualquer coisa é o 24 aquele telefone. 998-57-2102. Valeu!